Quantas vezes você já começou seus estudos com toda a disposição, mas acabou desanimando após alguns dias? Você sabe o que deve fazer, conhece o edital e o conteúdo, mas a constância parece não acontecer. A verdade é que hábito é o que separa quem só sonha do que quem realmente é aprovado. Então nessa aula vou mostrar como construir hábitos simples e eficientes para que você saia do zero e alcance a sua aprovação. Vou te apresentar estratégias práticas para criar uma rotina de estudos sólida, capaz de se manter firme até o seu nome estar na lista de aprovados. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes, e hoje sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas e estou aqui para colocar a sua cabeça no lugar certo e ajustar a sua mentalidade para você ser aprovado em concurso. Então, simbora comigo. O primeiro tópico que eu quero tratar com vocês hoje é a força do hábito no mundo dos concursos, tá? O hábito é muito poderoso para quem estuda. E um hábito nada mais é do que um comportamento que repetimos no piloto automático. De acordo com um estudo conduzido pela University College of London, pessoas levam em média 66 dias para internalizar um novo hábito, ou seja, para que determinada ação se torne automática. E por que isso importa para o concurseiro? Simples. Se você consegue repetir ações saudáveis de estudos por cerca de 2 meses, seu cérebro tende a reduzir a resistência diária. Então, com o tempo, sentar para estudar passa a exigir menos energia e fica bem mais fácil. E o que você faz repetidamente, você se torna. Estudar para concurso exige constância. O conteúdo é extenso, mas é previsível. O edital é limitado e as bancas têm padrões definidos. Então, ter um sistema de estudos com horários, revisões, prática de questões que seja repetido diariamente vai garantir progressos cumulativos para você. Sem essa rotina, você corre o risco de alternar picos de esforço, depois períodos que você fica estagnado, aí você desperdiça energia, desperdiça tempo, desperdiça memória. Ok? Então, para acabar com isso, agora eu quero tratar com vocês sobre os mitos que bloqueiam a formação dos hábitos. E o primeiro deles é: só funciona se eu estudar 10 horas por dia. Muita gente acha que a aprovação depende de virar um monge dos estudos, mergulhando em jornadas longas, intensas, sem erros. Na prática, a maioria dos aprovados constrói uma rotina consistente e realista, que varia conforme o seu tempo disponível. Você só precisa manter uma frequência diária, seja 2, 3, 4, 5 horas, desde que você consiga sustentar isso por um bom período de tempo. Outro mito que vai impedir a construção do seu hábito é: preciso estar sempre motivado. Cara, a motivação oscila. É perigoso depender só de motivação para estudar. Os hábitos funcionam mesmo quando você acorda menos inspirado. A rotina estabelecida faz com que você estude porque é parte do seu dia, não porque você está com vontade. E isso nos leva ao nosso terceiro tópico. Como é que eu vou criar então hábitos que me levam à aprovação? E a primeira coisa que a gente vai fazer é objetivos claros, metas divididas. Antes de tudo, escolha um concurso, ou no máximo uma área. Fiscal, policial, tribunal. Se você ficar focando em muitas frentes, você vai perder tempo sempre que você iniciar um novo estudo, porque você vai começar praticamente do zero, tá? Então, escolha uma área, escolha um concurso. Em seguida, divida o objetivo maior em metas menores, como por exemplo, vou estudar 7 dias seguidos, ou então vou estudar 2 semanas seguidas, ou então vou começar com 2 horas todos os dias, 1 hora, 15 minutos que seja. O que interessa é você tem que ter clareza sobre qual é o seu objetivo naquele momento, e aí você vai aumentando com o tempo. Outra coisa essencial: planeje no dia anterior. Eu gosto de deixar minha rotina fixa, planejada todos os dias. Então, de segunda a segunda eu sabia o que estudar e quantas horas eu ia dedicar a cada estudo. Então, para não gastar, isso era para não gastar energia decidindo o que estudar. Então, o mínimo que você pode fazer é planejar seus estudos na noite anterior. Pega lá o material, deixa ele pronto, vê quais matérias você vai estudar, por quanto tempo, tal, põe suas metas do dia para o dia anterior ou para o dia posterior, vai dormir e no outro dia cumpre o que você prometeu ali, ok? Outra coisa que vai te ajudar a construir o hábito de estudar é manter o ambiente de estudos favorável, ou seja, o ambiente tem que te ajudar a estudar. Então, mesa organizada, sem distrações por perto, post-its, um só, para você ter ali, assim, pega um post-it, vai colocando o que você está sentindo um dia que você não conseguiu estudar, um outro dia que você não conseguiu estudar, ou então pega aquele post-it e põe uma meta, ou então pega aquele post-it e põe uma frase que você gosta de ler para te ajudar a estudar, enfim, um ou outro ali para você ir trocando de tempos em tempos de acordo com o que você está precisando, mas não inventa de colocar um monte de post-it não, que vai te
vai te distrair. Outra coisa, alarmes. Alarmes para você começar a estudar, alarmes para você começar a trocar de matéria, deixa no automático, vai te ajudar muito. Se o ambiente estiver cheio de estímulos concorrentes, sei lá, TV ligada, barulho, gente falando com você, rede social, internet, notificação, cara, estudar vai ficar muito difícil. E outra coisa que você pode fazer para formar o hábito são as recompensas estratégicas. No livro Hábitos Atômicos, do James Clear, o autor destaca a importância de tornar o hábito uma coisa atraente. Então, após você cumprir uma meta de estudo, seja diária, seja semanal, cara, dá uma pequena recompensa, associa aquilo ali a um pequeno prazer. Não precisa ser grandes coisas não, pode ser ouvir uma música, tomar um café, assistir um episódio pequenininho de uma série, enfim. Se presenteie com as metas que você alcança, ok? E agora eu vou te dar alguns exemplos do que a disciplina no longo prazo é capaz e algumas ferramentas que você pode usar. E eu vou começar falando da história real de Michael Phelps, o maior nadador de todos os tempos, e a rotina de treinos dele. Em entrevista à NBC, ali após as Olimpíadas de 2008, Phelps revelou que seu treinador costumava criar dificuldades intencionais nos treinos, como por exemplo, rasgar o óculos de natação dele. Deixava um rasgo ali para que daqui a pouco começasse a entrar água, para que ele caísse, para que ele aprendesse a nadar quase às cegas. E isso se provou uma estratégia altamente acertada, porque certa vez, na final dos 200 metros borboleta, o óculos dele encheu de água. Como ele havia treinado, estava acostumado com esse tipo de coisa, continuou nadando normalmente, venceu a prova. E aqui o ponto não é só o talento, mas é o hábito de praticar todos os dias, inclusive sob pressão ou contratempos. A sua vida de concurseiro não vai ser perfeita, mas você tem que continuar estudando. Assim como o Phelps, ele não dependia de motivação para treinar, ele tinha rotina fixa, previsível, tá? No dia da prova, na natação dele lá, foi justamente essa constância que fez a diferença e é o que eu quero que aconteça com você. Outra coisa obrigatória é monitorar o seu desempenho. Você tem que ter uma planilha, um caderno para anotar quantas horas você estudou em cada dia, quantas questões você já resolveu e quantas você acertou, pontos da matéria em que você tem maior dificuldade, a constância, quantos dias seguidos você conseguiu estudar. Esse raio-x de estudos vai evitar a ilusão de que você está estudando muito, quando na verdade você não está sendo consistente, né? Às vezes a pessoa fica com aquela impressão de, cara, tô me matando. Quando ele bota no papel, ele, cara, não tô nem estudando tanto assim, tá? E além disso, você vai conseguir ver a sua evolução semanalmente. E isso vai reforçar o seu hábito de estudar, pois você percebe progresso real. Quando uma dificuldade de estudar para o concurso é essa. O objetivo é a aprovação, mas você só vê isso quando acaba tudo. Tá, tô aprovado. E como é que é o progresso no meio do caminho? Então você tem que ter esses marcos para medir o seu progresso, para te incentivar a continuar estudando, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é pedir apoio e ter responsabilidade. A American Society of Training and Development aponta que a chance de cumprir metas sobe para 65% quando você se compromete com alguém e chega a 95% se você tiver um acompanhamento constante. Pode ser um amigo, um grupo de estudos, um professor. Ter alguém verificando seu progresso reduz bastante o risco de desistência. Nessas horas é que você vê a diferença, a vantagem que tem quem estuda com acompanhamento, pois esse comprometimento chega a 95%. Então, pontos chaves dessa aula. 1. Hábitos automáticos. Lembra, 66 dias para o seu cérebro entender aquilo como parte da sua rotina. 2. Evite radicalismo, tá? Não vai inventar estudar 100 horas por dia que não vai dar certo. Tem que ser sustentável, tem que ser uma rotina longa. Outra coisa, ambientes e gatilhos. Seu ambiente tem que estar limpo e você tem que ter gatilhos para começar a estudar. Assim que acordar, um alarme em tal hora, enfim. Outra coisa, procrastinação tem cura. O que é isso? Para mim, procrastinação é excesso de barreiras. Você tem muita coisa te atrapalhando a estudar. Então, tira as distrações, começa estudando pequeno, até você se acostumar mesmo a estudar. Outra coisa que vai te ajudar muito são acompanhamentos e ajustes. Monitore o seu desempenho e faça as correções necessárias ao longo do caminho. Entenda o que aconteceu em cada dia que você não conseguiu estudar. Concurseiro, formar hábitos sólidos não é apenas uma vantagem, é determinante para quem quer ser aprovado em concurso. Quando o ato de estudar se torna quase involuntário, você deixa de apenas sonhar e começa a construir dia após dia o caminho para a sua aprovação. Para reforçar ainda mais seus estudos, eu vou deixar na tela, tá? Só você clicar no link, tá aqui uma aula de menos de 10 minutos, onde eu mostro quais foram os 3 pilares do meu estudo para ser aprovado como auditor do Tribunal de Contas. Essa aula vai te poupar meses de estudo. Então, você já sabe, se você quer ser aprovado em concurso, você tem que curtir essa aula, compartilhar e você também tem que se inscrever para você não perder as próximas aulas e se manter em vantagem em relação aos seus concorrentes. Até mais!